Olá, meus amores, vamos para a aula ou as aulas, as cartas 28 e 29. Vamos falar do homem e da mulher que estão presentes no baralho, né? O cavalheiro e a dama, né? Vamos falar dessas duas cartas juntas, vai ser um vídeo um pouquinho diferente, a gente não vai fazer da maneira que eu sempre faço, falando algumas palavras e depois aprofundando um pouco mais na carta, e eu já vou explicar os motivos. Bom, primeiramente, eu nunca peguei num baralho na vida, sou leigo, o que essas cartas representam para mim? O baralho cigano, ele tem 36 cartas, dentro dessas 36 cartas nós temos essas duas. A 28 é um homem, a 29 é uma mulher. Quando nós vamos jogar para nossa cliente ou para o nosso cliente, uma dessas duas cartas vai representar esse cliente. E aí a gente entra numa seara, a gente entra num terreno complicado, porque a gente vai falar de gênero. E hoje em dia essa questão é muito relevante. Hoje em dia, não é porque... Eu falo hoje em dia porque antigamente não é que isso não existisse antigamente, existia esse problema, mas não era uma coisa aberta e declarada, né? Hoje nós temos liberdade para agir, para nos mostrar, para viver conforme a vontade de cada um e a liberdade de cada um. Então, eu tenho um homem e uma mulher, mas eu nem sempre vou ter essa indicação, essa referência, esse referencial, né? O conselho que eu dou nesse caso é você conversar com o teu cliente, a tua cliente, como é que essa pessoa se identifica, como é que essa pessoa se apresenta, como é que essa pessoa se sente à vontade. O que ela acha e o que ela sente é muito importante, né? Muitas vezes alguns cartomantes falam de trocar, ter dois baralhos iguais. Então, em casos, por exemplo, onde eu tenho a questão da homossexualidade, trocar as cartas. Então, em vez de um casal, dois homens, em vez de um casal, duas mulheres. Para mim não faz sentido, mas tudo é experimentação, certo? Eu continuo mantendo o casal em qualquer situação. Muitos cartomantes consideram a maneira como eles enxergam a pessoa. Então, se essa pessoa está vestida de maneira mais feminina, eu vou colocar como mulher. Se está vestida identificada mais como masculino, vou colocar como homem. Eu também acho estranho, porque não tem que depender da minha visão, mas tem que depender da pessoa, certo? Outra questão importante é sobre os nomes. Muitos jogos à distância, muitas pessoas mudam de nome, né, por questões de gênero. Qual o nome que eu devo considerar na hora de fazer a leitura? Infelizmente, o nome que a gente vai considerar é o de nascimento sempre, porque é como ela foi batizada naquele momento que ela nasceu, né? Então, para mim, eu, Michele, pessoalmente, vou sempre considerar os dados de nascimento para uma leitura, independente de quem ela é hoje ou do nome que ela quer usar hoje, né? Bom, dito isso, a gente vai escolher um homem ou uma mulher para representar o nosso cliente ou a nossa cliente. E esse homem e essa mulher, nas situações de leitura afetiva, vai precisar de um par, né? Vai consultar, vai perguntar sobre o parceiro, a parceira, o namorado, a namorada, enfim. E aí a gente vai ter esse casal. E é esse casal que vai determinar tudo o que acontece, principalmente na nossa mesa real. Coisas importantes aqui são: existem casais que se olham e estão de frente um para o outro. Existem baralhos onde esse casal não está de frente um para o outro. Se você coloca na ordem primeiro o 28, depois o 29, você percebe que um está de costas para o outro, ou que os dois olham na mesma direção, ao invés de se olharem os dois de frente. Então, isso é muito relevante na técnica do olhar, por exemplo, né? Para onde a minha cliente está olhando, para onde o meu cliente está olhando, eles estão de frente um para o outro, o que existe entre eles, que cartas eu tenho nesse contexto, em cima, embaixo, do lado, no meio. Então, tudo isso é importante e é relevante.
Todas as outras informações que a gente fala, personalidade, né? Todas as outras atribuições que eu faço em todos os vídeos sobre cartas, aqui a gente não vai fazer, porque basicamente aqui a gente tem uma divisão, masculino e feminino. Luz e sombra, positivo e negativo, também entra nesse contexto? Também. Mas a gente pode definir, para fazer uma definição mais fácil, a gente pode definir o masculino como racional, mental, racional. O feminino como emocional, sentimental. Então, se eu tenho uma mulher em qualquer contexto, ou ela representa a cliente, ou ela representa uma outra mulher da qual se perguntou ou que está envolvida na questão, ou ela representa um olhar e uma energia feminina e emocional, maternal, na questão que eu estou perguntando. Certo? Então, as atitudes dela vão ser guiadas pelas emoções. A profissão dela pode ter a ver com o lado feminino, com o público feminino. A espiritualidade dela pode ser guiada por uma entidade feminina, uma deusa. A mesma coisa eu tenho do lado masculino. Se eu pergunto alguma coisa e eu tiro um homem, eu sei que eu preciso ser prática, pragmática, racional, objetiva, focada, né? Que eu devo decidir, planejar e executar de maneira racional, sem deixar que o sentimento ou a emoção me domine ou interfira. Certo? Aí você vai dizer, isso é uma visão um pouco machista da coisa, um pouco antiquada. Mas a gente tem que entender que o oráculo e a representação e o símbolo também é antiquado. Então, a gente está trabalhando com conceitos, como, por exemplo, a questão do gênero. A gente está trabalhando em cima de um oráculo que foi criado lá em 1800 e alguma coisa. Entende? Então, eu não tenho como aplicar aqui conceitos muito modernos em relação a isso. O masculino é definido como racional e o feminino como emocional. Isso não deve diminuir a mulher ou diminuir a importância da mulher. Mas se eu tenho uma mulher na minha jogada, provavelmente isso vai significar uma visão, uma perspectiva, sentimentos e pensamentos femininos. As mulheres têm um jeito diferente de encarar a vida e as coisas dos homens, isso é um fato. Então a mulher ela tende a ser mais emocional, mais cuidadosa, mais criteriosa, mas isso não a diminui. Então é importante a gente ter esses conceitos bem definidos para que a gente possa aí trabalhar com essas cartas. Então essas cartas podem representar a pessoa que veio para a leitura e o par dessa pessoa, independente de sexo, gênero, etc, etc. Ela pode representar uma outra pessoa da qual eu perguntei ou que eu não perguntei, mas saiu no contexto da leitura. Ela pode representar uma situação, um sentimento, uma atitude feminina ou masculina, independente de eu estar falando com um homem ou uma mulher. Mas, Michele, como é que eu vou saber quando é uma coisa e quando é outra? Como é que eu vou saber quando é a cliente, quando é outra pessoa, quando é só uma atitude, uma sensação, uma situação e não tem nada a ver com uma pessoa? Como é que eu sei? Você sabe com a prática e com o contexto das cartas. Vamos junto.